Quero saudar a todos, com a santa paz do Senhor Jesus, o povo de Deus, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para o povo de Deus que é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui no YouTube, pregando essa palavra, que é a palavra verdadeira, a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra no livro de 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: filhinho, escrevo vós, porque pelo o seu nome, vós são perdoados os pecados. Pai, escrevo vós, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo vós, porque venceste o maligno. Vós, escrevo filho, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós. Aqui a palavra de Deus quer dizer, meus prezados irmãos, que o jovem, a palavra de Deus está com o jovem. E ele já venceu o maligno. Por que ele venceu o maligno? Porque ele está livre dos pecados. O jovem está livre dos pecados. De pecadinho e pecadão. Aqui, filhinho, escrevo vós, porque já vencesse o maligno. Escrevo porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós. Eu quero dizer para os ouvintes que no mesmo João capítulo 2, versículo 18, diz assim: filhinho, é já a última hora. E como viste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. A palavra de Deus quer dizer a palavra de Deus, João falando, que é já a última hora. E como conhecesse que vem o anticristo, também muito se tem feito anticristo por onde andar, por onde anda. Quer dizer, esse conhecer é você estar em lugar da igreja. Você está em lugar, conhecer o maligno, conhecemos que já é a última hora. Quer dizer, conhecemos que já é a última hora, quer dizer que está em lugar. Em lugar quer dizer a igreja. Nós vemos pessoa falando que pessoa no carnaval ou na carreata gays puxando a imagem de Jesus Cristo. E ali ele puxando a imagem de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo era pedófilo. Tem mais outro nominho que ele estava dizendo que Jesus Cristo era. E ali dizendo que Jesus Cristo saiu com Maria Madalena. Por que ele falou isso? Por que eles falaram isso? Porque o próprio povo de Deus, gravou hino falando que Maria Madalena é o coração de Deus. Você pode pesquisar no YouTube que tem uma música falando do coração de Deus. Puseram até o coração de Deus no meio disso aí. Maria Madalena se expressineando num cercado, amarrada, chamando por Jesus. Você vê só, a pessoa grava um vídeo desse, grava um CD desse, e põe no YouTube, só se eles tirarem do YouTube. Por quê? Porque está no YouTube isso aí. Só se eles tirar. Porque está no YouTube falando
do coração de Deus. É um CD que eles colocaram, um vídeo que eles colocaram, falando do coração de Deus. Maria Madalena no coração de Deus. Agora, veja bem, muitas pessoas processam, você que grava um hino falando de fome, falando de alguma coisa, ele chega, ele protesta, você falando um hino desse, e uma palavra dessa, a pessoa se escandalizando no nome de Jesus Cristo, não é, como se diz assim, não é como é que se diz? Fugiu da mente, mas vai voltar. Não protesta um hino desse. Um hino desse ele não protesta. Por que não protesta? Por que ele não protesta? Porque o hino desse ele tem 1001 seguidores. 1001 seguidores. Seguindo o hino, falando que Jesus Cristo se prostituiu com Maria Madalena. Agora você veja só. Adão, quando Adão chegou para Deus, Deus falou para ele, você pode comer de todas as frutas, só não coma dessa fruta aqui, da árvore da vida. E Eva comeu, foi enganada pela serpente, comeu da fruta, e ainda deu para Eva, deu para Adão. E ali Deus apareceu para Adão, chamando Adão, e Adão falou, eu estava nu e me escondi. E aí Deus falou, quem disse que você estava nu? Você não está nu. Tu comeste da fruta que eu falei que não era para tu comer. Agora, que fruta é essa? Eu pergunto para você. Que fruta que é essa? Que fruta que é essa? Pergunto para você. Que fruta que é essa? E ali, que fruta que é essa? Ele perdeu a aliança que ele tinha com Deus, ele perdeu. Ele perdeu a aliança que ele tinha com Deus. Perdeu a aliança. Deus falava com ele todo dia, 6 horas da noite, Deus descia no jardim e falava com ele, mas ele perdeu a aliança com Deus. Ele perdeu a aliança. Não perde a aliança com Deus por nada. Não perde a aliança com Deus por nada. Deus é o único que sabe quando Jesus Cristo vai vir. Deus é o único que sabe quando Jesus Cristo vai vir para arrebatar a igreja dele. Para arrebatar a igreja. Ele é o único que sabe, é Deus. Só Deus que sabe. Agora você veja bem. Os vídeos falando, aqui ainda diz assim, meu prezado irmão. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho. Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Quem é o mentiroso? O mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Esse é nenhuma mentira. Vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Se não for aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Se vós permanecer no princípio, também permanecerei em vós. Se em vós permanecer desde o princípio. E ali diz, muitos enganadores vai surgir na face da terra, enganando. Muitos enganadores vai surgir na face da terra, enganando. Está dizendo aqui, no mesmo versículo de João 2, versículo 18, até o 27, e ele diz assim, a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tem necessidade de que ninguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina, todas essas coisas é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecerei. Agora, eu pergunto para você, depois de uma palavra dessa, dizendo
que é para ir no princípio de tudo, se você permanecer no Filho e no Pai. Tem que permanecer no Filho e no Pai. Agora você veja bem. Aqui quem está falando é a irmã José do Promorá. Falando diretamente para o YouTube. Falando diretamente para o YouTube. Nós vemos que Eva comeu da fruta. Eva comeu da fruta. Deu para Adão. Deu para Adão. E Deus descia no jardim todas 6 horas. Todas 6 horas, desde as 6 horas da noite, na boquinha da noite, Deus descia no jardim e falava com Adão. Mas desde esse dia para cá, Deus não falou mais com Adão. Deus fechou o jardim e pôs eles dois para fora do jardim. E pôs a serpente para se arrastar. E Eva para ter filho. E Adão para comer de suor do rosto. Veja bem que o que o homem faz quando peca, ele perdeu a aliança. A aliança que ele tinha, ele perdeu. Tem muita gente aí perdendo a aliança com Deus. Deus é o único que sabe quando Jesus Cristo vai vir. Deus é o único que sabe quando Jesus Cristo vai vir. A palavra de Deus fala que Deus é o único que sabe. Agora veja bem, se Deus já sabe o dia que Jesus vai vir nas nuvens buscar a igreja, porque Deus sabia este acontecimento, o que ia acontecer com os gays, arrastando a imagem de Jesus, dizendo que Jesus era homossexual, fez sexo com Maria Madalena. Veja bem, a pessoa falar uma coisa dessa com Jesus, veja bem o que é que a palavra, o que é que esses homens fazem, o que é que esses homens fazem, e ainda as mulheres gravando o hino, falando que Jesus fez sexo com Maria Madalena. Fez sexo com Maria Madalena. Veja bem, que coisa absurda uma coisa dessa. Agora, a palavra de Deus fala no livro de 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 16, fala: se alguém vê pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida. Aquele que não peca para a morte. Há pecado pela morte, que por isso não digo nem que ore, está vendo? O pecado para a morte é o adultério. O pecado para a morte é o adultério. Que está aí todo mundo adulterando, fornicando, fazendo fornicação. Está vendo aí, meus prezados irmãos? Eu estou de capacete. Vocês estão vendo eu de capacete. Mas aqui esse capacete, eu sou um engenheiro de Deus. Eu sou um engenheiro de Deus. Entendeu, meus prezados irmãos? Eu sou um engenheiro de Deus. E eu vou ir para a igreja de capacete. Vou ir para a igreja de capacete. Vou pregar domingo de capacete. No terminal Guaianazes, perto da subprefeitura. Vou pregar domingo. Vou pregar domingo. E ali vai ser uma benção. E ali vai ser uma benção. E eu vou de capacete. Eu vou de capacete. Você está vendo esse capacete? Quando o Neemias estava construindo um muro, tinha um monte de entulho, um monte de ferro, um monte de concreto, e ali ele começou a construir o muro. E quando ele começou a construir o muro, Sambalate e Tobia falou que qualquer raposa que batesse naquele muro, ia derrubar o muro não ia aguentar. E ali terminou eles querendo fazer aliança com
querendo fazer aliança com ele. E ali, ele fazer aliança com ele, ele falou que estava numa grande obra e não podia parar. Não podia parar. Estava numa grande obra e não podia parar. E ali, a raposa bateu no muro e se esbagaiou toda. Do mesmo jeito que aconteceu quando quando Sansão quebrou as caudas da raposa. Sansão quebrou as caudas dela. Fez lembrar agora, Sansão quebrou as caudas dela. Do mesmo jeito que Sansão quebrou as caudas dela, Deus vai quebrar muitas palavras que tem se levantado contra o homem de Deus. Agora, essas palavras que eu falei, tem muitas pessoas falando que o homem de Deus é Naamã. Tem muitas pessoas falando que o homem de Deus é casta de demônio, é gadareno, é isso e aquilo, mas eles vão pagar. Eles vão pagar e já estão pagando. Já estão pagando. Quando Davi estava se escondendo com medo do rei, Davi estava se escondendo com medo do rei. Davi falou para ele, os homens falaram para ele, olha, vamos pegar Davi, que Davi está em tal lugar, assim, assim, assim. Ele falou assim, mas vocês vão, mas toma cuidado, que ele é muito ousado. Quer dizer, Davi era ousado demais na presença de Deus. Eu quero dizer que o inimigo vai se levantar para defender o homem de Deus. Para defender o homem de Deus. Quando eles foram, Davi sumiu para outro lugar. Eles não encontraram Davi. E o rei Saul, ele falou, vamos atrás dele. Aí falou, olha rei, vai atrás, porque vem uma tropa aí dos filisteus perseguindo nós para matar. Veja só, o inimigo, ele vai armar a emboscada, Deus vai pôr emboscada para salvar o homem de Deus. Para salvar o homem de Deus. Entendeu, meus prezados irmãos? Aqui eu quero terminar minhas palavras dizendo que os gays arrastaram a imagem de Jesus Cristo. Arrastou a imagem de Jesus Cristo. E ali, por que eles arrastaram? Porque, comode, os hinos que eles cantam, muitos hinos, só não é um, é vários hinos, cantados que Maria Madalena saiu com Jesus Cristo. Agora veja só, a pessoa fazer uma coisa dessa, nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o espírito do anticristo, aquele mesmo que nega o Pai e o Filho. Aqui eu quero terminar minhas palavras dizendo que aqui quem fala é irmão José de Promorá. É irmão José de Promorá. Está vendo eu com esse capacete? Eu sou engenheiro de Deus. Eu sou engenheiro de Deus. Eu sou engenheiro de Deus. Quero dizer para você que Deus é forte. Que Deus é forte. Deus é muito forte. Muitas pessoas podem dizer assim, ele está perseguindo, ele vai ser morto, ele vai ser isso, mas a vida, quem dá a vida é Deus. Deus que tira a vida e Deus que dá a vida. A vida está na mão de Deus.
Não está na mão de ninguém, está na mão de Deus, o Todo-Poderoso. Muitos falam assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo andava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas só que tem um detalhe aí, tem um detalhe. Isso é uma revelação que João teve. Não é verdade, não é uma coisa que Deus falou o que aconteceu. Não é uma coisa que Deus falou que aconteceu. É uma coisa que João teve uma visão, uma revelação, falando sobre isso. Uma revelação não é uma verdade. É uma coisa que ainda vai acontecer no futuro. Entendeu, meus prezados irmãos? Eu quero que você entenda o que é a palavra de Deus. O engenheiro de Deus está trazendo palavra que está abalando o mundo. Está abalando o mundo. E vai abalar o mundo. E muitas pessoas vão sentir dor de parto. Vai sentir dor de parto. Com a palavra do engenheiro de Deus. Com a palavra do engenheiro de Deus. Vai sentir dor de parto. Muitas pessoas, muitos poderosos, vai sentir, vai ficar envergonhado. Vai ficar envergonhado. Aqueles que é poderoso. Aqui eu termino dizendo, se vai permanecer desde o princípio, também permanecer no meu espírito. Ele está dizendo aqui, permanecer no Pai e no Filho. Isso é uma palavra que Deus deixou, que João deixou. Aqui é João falando a palavra. Aqui é João na palavra. Aqui é na palavra. Não é revelação, não é nada, é na palavra. A palavra é muito poderosa, a palavra de Deus é muito poderosa. E aqui eu quero terminar dizendo que eu sou irmão José de Promorá. Quero agradecer por essa oportunidade que eu tive e dizer que fique todo na santa paz do Senhor Jesus Cristo, fique todo na santa paz do Senhor Jesus Cristo e na santa paz de Deus. Que o amor de Deus, a graça do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e para todos sempre. Todos que creem, digam amém.